Começamos hoje mais uma semana, dando aquele pontapé com muito alto astral, trazendo quem? Campelo! Mais um início de semana que a gente começa dando aquela levantada de astral em nossos telespectadores, aquela informação sempre muito relevante. Muito obrigado, Pamela, por me receber, para o nosso telespectador receber a gente na casa deles, é sempre uma satisfação. Cada vez mais o pessoal está assistindo a gente, está mandando mensagem, fazendo perguntas, e isso é estimulante, sabe? Isso aí nos ajuda a gente trazer uma informação que vá atender exatamente ao anseio do nosso público, né? E eu fico muito feliz de estar aqui sempre. Campelo, eu tenho recebido muitas mensagens elogiando nós dois aqui, durante a semana, falando que está muito bom, que nós estamos representando muito bem, que nós demos uma continuidade de forma fantástica, estamos aí, como usaram o termo, arrasando nas programações do Ela e Você. Pois é, né? Porque a Elga deixou a gente nessa incumbência, né? Exatamente. Por um bom motivo, mas a gente está aqui honrando o nome dela. E vamos continuar aí, Sim, né? com Mas certeza. ela retorna. Campelo, e a nossa pauta? Você já deu uma pincelada e eu sei que nossa pauta está sensacional hoje. É como que reagir a críticas e principalmente a elogios. Você acredita, Pamela, que tem gente que reage negativamente a elogios? Campelo, é igual aquela que você fala assim, você está muito bonita, são seus olhos. A pessoa costuma jogar fora o elogio e abraçar a crítica, né? É impressionante. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um professor, ele estava dando uma aula de matemática. Aí ele pegou a tabuada do 9. 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, até o 9 vezes 10, aí ele colocou 91. Na hora que ele colocou 91, todo mundo riu da sala, os alunos todos riram da sala. Sim. Aí ele foi pensado, né? Ele usou desse momento que o pessoal riu para trazer ao pensamento, a reflexão dos alunos. Ele acertou as 9 vezes e não recebeu nenhum parabéns. Perfeito. Mas errou uma vez, ele recebeu crítica. Exatamente. Muitas vezes a crítica, ela é maldosa e a gente leva e traz isso conosco e a gente começa a se cobrar. A gente passa o tempo se cobrando da situação e muitas vezes a crítica que a gente recebeu foi uma maldade da pessoa. Muitas vezes sim, Pamela. E assim, olha só, nós temos 10 sabotadores, né? O primeiro sabotador é a crítica. E ela já começa com a nossa própria autocrítica. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Olha o que aconteceu semana passada com o Vitube e com o Eliezer. Eles participaram de um podcast e ela acertou com a entrevistadora que ela não queria falar sobre a gestação. Sim. Ela não gosta, não quer falar. Ok, a escolha é dela, né? E a apresentadora foi a última pergunta de saída. Usou um nome de, olha, ele tem aqui uma pessoa que está assistindo o programa e perguntou da gestação, sabe? Aí ela foi explicar, depois eles vieram a público explicar, que ela falou assim, que o 90% do público dela só elogia, mas 10% critica, sabe? Quando ela falou isso, e assim, é complicado, a gente não tem como se colocar no lugar da pessoa, vai nesse exemplo desse professor de matemática também, porque a gente, ao invés de ouvir os 90%, vai ouvir os 10%. Nós costumamos abraçar e minar os 10%, né? E não é por conta dos 10%, não é por conta dessas pessoas que vão falar, é por conta da minha própria autocrítica, da minha fragilidade, sabe? Então, quando tem essa fragilidade para eu receber a crítica, eu estou mais suscetível a isso. Então, basta 1% dos 99% falar mal, se eu não estiver bem, se eu não estiver consciente de mim, consciente sabendo assim, inclusive, que eu vou errar,
que eu tenho meus pontos fortes e que eu tenho meus pontos fracos. E está tudo bem. Né? E se eu não tiver essa consciência, esse 1%, ele vai tomar uma amplitude, que nem você falou, muito maior que todos os elogios que eu vou receber. Campelo, nós temos que saber diferenciar as críticas, as más críticas e as críticas construtivas, as construtivas e as destrutivas, né? Destrutiva, olha, eu nem tinha falado sobre críticas destrutivas. Então, Pamela, isso vai muito da pessoa, sabe? Muitas vezes as pessoas me olham, sabe? Muitas vezes vem que eu tenho uma palavra certa para aquela situação, coisa parecida. Aí vem me procurar e fala assim, eu quero um feedback, me fala, me dá um feedback, sabe? Eu vou falar para você que em determinada fase da minha vida, a pessoa pediu, eu falava, sabe? Tipo, doa quem doer. Se ela pediu, eu falo. Hoje em dia eu tenho muita responsabilidade afetiva com isso, sabe? Eu olho para a pessoa e vejo assim, ela está preparada para escutar o que eu penso, sabe? A minha opinião, que não necessariamente a minha opinião é a verdade. Imagina se você critica a pessoa, não, leva uma crítica e a pessoa entenda que ela é uma perdedora. Ela vai transmitir aquela crítica que você fez. Para poder levar para a vida. Vai levar para a vida e ela vai mandar um sinal, vamos dizer dessa forma, ao cérebro. E o cérebro vai simplesmente tornar aquilo real para a pessoa. Vai tornar uma verdade para a pessoa. E não é, a pessoa simplesmente entendeu de uma forma equivocada, Campelo. Tem que saber até o momento dela que ela está na vida, né? E tudo são momentos, são fases, são situações, são contexto. Por exemplo, eu estou dando um curso agora de mediação. Nesse curso de mediação, eu tenho que dar feedback para a pessoa. Porque eu estou formando a pessoa para ser um mediador. Então eu não posso chegar, na pessoa e passar panos brancos, sabe? Alisar a pessoa, coisa parecida. Eu vou apontar os pontos fortes dela e vou apontar os pontos de melhoria, sabe? Porque aí essa pessoa, como ela vai atuar como mediador, então ela tem que estar ciente dos pontos que ela tem que melhorar. Então, enquanto instrutor, formador deles, eu tenho essa obrigação. Né? Eu tenho a obrigação de falar para a pessoa onde ela tem que melhorar. Né? E como é uma construção conjunta, não é uma coisa individualizada, é porque a experiência de vai ajudar no processo de construção do conhecimento dela, mas também vai ajudar dos demais, para também construírem conhecimento. Então, tudo depende de um contexto. Né? Mas voltando aqui ao exemplo que eu estava falando de uma amiga que chegou para mim e pediu um feedback. Eu olhei para ela e falei, ela não está preparada. Eu senti, sabe? Não falei, senti, ela não está preparada. Aí, como é que você fala? Como é que eu falei para a pessoa que eu não ia dar o preparado, que ela não está preparada? Eu agora, nesse momento, eu não estou preparado para te dar o feedback. Entendi. Sabe, eu não estou emocionalmente bem para te dar um feedback agora, sabe? É de uma forma, assim, bem sutil. Sim, você saiu de uma forma totalmente compreensiva da situação. Para a pessoa, né? Porque ela tem que buscar o seu conhecimento. E assim, Pamela, já me deparei com situações que a pessoa pede o feedback e ela fala, quem é você para me falar isso? Assim, opa, você pediu o feedback, então a vida acaba ensinando. Então, existem momentos e momentos. Né? E como que a crítica, você pode ter a crítica construtiva e a crítica destrutiva na percepção da pessoa. Se eu estou falando para você uma coisa que eu estou enxergando, que eu estou pensando, que eu estou sentindo em relação ao que você está falando, ao que você está se comportando, se eu falar no sentido para você melhorar, é um contexto. Mas se eu estiver falando no sentido para diminuir você, é outro contexto. E normalmente as pessoas usam isso, para diminuir. Tanto é que criaram a palavra hater, né, que significa ódio, nas redes sociais. Aquelas pessoas que querem diminuir a outra simplesmente porque querem diminuir. Porque para ela é diversão. Sabe? Sem avaliar contexto, sem avaliar o que vai acontecer. Olha a lutadora argelina de boxe.
né? Que apareceu lá uma mutação no cromossomo dela. A pessoa já saiu falando, olha, ela é homem, ela é transgênero, ela é um monte de coisa. Sem avaliar, todo mundo passou a ser cientista, todo mundo passou a ser biólogo. Fala assim, com base em que você está falando isso? De onde você tirou essa informação? Né? Tem até uma pessoa que mexe com corrida falou assim, não, é o que os médicos estão falando, então me fala, me dá a fonte. Não tinha fonte. Então, as pessoas vão muito por o achismo, sem avaliar. Né? E sem avaliar o contexto que, por exemplo, ela lá na Argélia é proibido, se ela for transgênero, é proibido a homossexualidade. É proibido, é passível de morte. Então as pessoas não avaliam o que pode estar ocasionando com a pessoa. Cada um tem suas escolhas, cada um faz da sua vida o que quer. E a gente tem que ter a responsabilidade, Pamela, que muitas vezes fala assim, tem que aceitar. Não tem que aceitar nada, tem que respeitar. Respeitar, com certeza. Respeitar. E isso, nessas críticas destrutivas que ocorrem nas redes sociais, o que está faltando é muita falta de respeito. Com certeza. Campelo, agora há pouco você mencionou de levar a crítica para a vida. E eu estava pensando, isso é uma coisa que os pais têm que cuidar muito. Porque se existe algum momento que ele vai dar uma crítica para o filho que está em plena formação do seu caráter, e tipo, me solta uma palavra de você é burro, você é lerdo, que acontece muito. A criança cresce e leva isso para a vida. Então, os pais que estão assistindo essa entrevista, né, têm que prestar muita atenção na formação do seu filho, inclusive nas palavras que vai usar para com ele, né? E Pamela, isso daí é uma coisa que muitas vezes faz involuntário, sabe? Você é burro, você não dá conta de fazer nada, e muitas vezes está criando um adulto que ele vai ficar estagnado, ou vai criar um adulto que é procrastinador. Então, muitas vezes, o adulto ele não sabe por que ele procrastina tanto, muitas vezes é que veio lá da infância e tem que ir para terapia para resolver isso, saber, analisar que talvez os pais não tivessem toda a instrução, todo o conhecimento que a gente tem hoje, disponibilidade da informação que está aí nas redes sociais, na internet, que não tem esse conhecimento e não sabia como fazer. Até porque por exemplo, quando me tornei pai, não tinha um manual como ser pai. Sabe? Exatamente. O que fazer, como educar o filho. Juro para vocês, quando nasceu meu filho, o Bruno, eu falei assim, gente, e agora? Como é que educa? Como é que educa, sabe? Parece que nasce o pai junto, Campelo. Mas o pai nasce junto, nasce o filho e nasce o pai. Eu me tornei pai assim, a partir do momento que ele nasceu. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo na vida. E o interessante é a gente errar, ver, assimilar o erro, perdoar quem tem que perdoar, se perdoar, se for necessário, sabe? E aprender, sabe? E aprender e não cometer mais. E se cometer de novo, opa, o que está acontecendo? O que está faltando para mim? O que eu ainda preciso melhorar para que isso não aconteça? Que muitas vezes são pendências que a gente tem dentro da gente mesmo, né? A crítica que a gente tem, traumas que a gente tem, coisas negativas que a gente tem ainda que a gente tem que trabalhar dentro da gente mesmo. E aí terapia ajuda. Essa pauta está sensacional, eu estou adorando. Mas vamos dar aquela paradinha e o Ela e Você dessa noite já retorna. Voltamos com essa pauta sensacional sobre críticas e elogios. Campelo, por que costumamos aguardar a crítica e não o elogio? Então, Pamela, olha só, vamos falar do elogio. Primeiro, muitas vezes a gente não aceita o elogio porque a gente é ensinado desde criança que é, de certa forma, egoísta isso. Exatamente. Sabe? E eu vi uma situação agora, no Dia dos Pais, que eu elogiei. Na hora, durante o almoço, eu elogiei um prato que estava servido e a pessoa, mas isso daí ainda está faltando tal coisa, ainda está faltando isso, poderia ter ficado melhor. Não aceitou o elogio que eu dei, Campelo. Ela mesma estava se criticando. Isso é um dos 10 sabotadores, é o primeiro sabotador que todos nós temos, é o crítico, sabe? Ele fala muitas vezes mais forte, a gente muitas vezes tem que deixar ele do ladinho e falar, receba,
Lembra lá do Luva do Pedreiro? Receba o elogio, receba, sabe? Eu tomei isso para mim. Tudo que a pessoa me fala de bom, eu falo, recebo. Obrigado, obrigado, agradeça, sabe? Agradeça também, porque é questão de educação agradecer, né? Exato, e olha, e isso é um incentivo, isso é uma coisa assim, não vai colocar de mérito. Até muitas vezes em curso de oratória, que a gente vai ensinar as pessoas a falar em público, a gente fala assim, olha, não usa os termos, eu vou falar mais ou menos sobre isso. Não usa. Não menospreze, não diminua, não se diminua. Diminuir, sabe? Não se diminua. As pessoas já fazem, por que vai partir de você, né? Que é o bendito do autocrítico lá, o sabotador, que a gente quer buscar a perfeição e quer fazer tudo certinho e muitas vezes não vai sair do jeito que a gente quer, ou a gente faz e depois olha e começa a se criticar. Olha, a crítica, eu não estou falando que é ruim. A crítica também serve para a gente evoluir, para crescer, para melhorar. Mas tudo também depende da fase que a pessoa está, como você falou no Exato. início. Se é uma pessoa que, por exemplo, está... Me corrija se eu estiver errado, Campelo, mas se está num momento depressivo, ela já leva num outro sentido. Leva num outro sentido. Tudo depende do estado emocional. Lembra da pessoa que eu falei, que ela pediu um feedback? Eu falei, não vou dar, ela não está no momento para receber o feedback. Então, tudo depende do momento que a pessoa está na vida. Se a pessoa já está mal, já está triste, já está com um índice alto de criticidade dela mesma, você vai lá ver qualquer outra crítica? É como se a pessoa estivesse no fundo do poço, você e empurrasse ela mais ainda. Não, nesse momento ela está precisando de apoio, ela está precisando, sabe, de um abraço, ela está precisando de um ombro, para emprestar um ombro, se for o caso, para ela chorar, ou coisa parecida, né? Então, tudo tem o seu limite. Mas uma das coisas que a gente vai convidar aqui para os nossos telespectadores. Recebeu um elogio? Agradeça. Experimente agradecer. Não diminua, como a menina fez aí no negócio do prato. Agradeça. Está faltando alguma coisa? Tudo bem, mas se está recebendo elogio, agradeça. E o engraçado assim, que é 10 pessoas elogiando e a própria pessoa se sabotando. É incrível isso, né? Mas agora vamos lá no sabotador e o que mais, Campelo? Então, Pamela, dentro desse primeiro sabotador, que é o crítico, e que ele vai imperar na nossa vida, é uma das buscas nossas para a gente diminuir o índice de negatividade que ele pode trazer para nós, é buscar o autoconhecimento, tá? E aceitação. Aceitar que a gente vai errar, aceitar que nós não somos perfeitos, sabe? Aceitar isso, e muitas vezes é duro para a pessoa aceitar que ela vai errar. Tem gente que, por exemplo, vem me procurar porque quer começar a fazer uns trabalhos nas redes sociais, mas aí eu fico com vergonha de falar na câmera. Eu falei, começa, fale. Se errou, tudo bem. Se gaguejou, tudo bem, é uma forma de aprender. Pamela, eu não falava em público. Uma timidez impressionante, eu não falava em público. Campelo, né? Você falando isso para mim hoje, aqui na situação em qual nós estamos, eu não vejo. Não consegue imaginar. Não consigo imaginar Campelo não interagir em público. Pois é, eu morria de vergonha. Porque, aliás, eu conheço você aqui, eu conheço você também fora das câmeras. Gente, Campelo é a pessoa mais gente boa, interage com todo mundo. Se você está num local que você não conhece ninguém, você vai sair conhecendo todo mundo. E agora você fala isso, Campelo. Sim, Pamela. Assim, como todo ser humano, eu também tive minhas coisas no momento de criança. Fui exposto em sala de aula, né, de falar sobre um determinado assunto que eu não estava preparado, sabe? Não me sentia preparado e a gente isso guarda. Então, para a gente chegar nesse ponto, é trabalhar, é terapia, é buscar se conhecer e principalmente aceitar os pontos falhos. Sim. Né? Aceitar, eu não sou perfeito isso. Se eu pegar, por exemplo, meus vídeos nas redes sociais lá no início, quando eu comecei, e olhar agora e falar assim, gente, graças a Deus eu evoluí, né? Sim, mas Campelo, até a questão da gente se assistir e olhar essa evolução, parece que dá aquela satisfação da gente querer melhorar mais ainda, né? A gente busca sempre a melhoria constante. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar.
Então, uma das coisas que vamos voltar aqui, da reação às críticas aos elogios. A gente já deu aqui a dica, né? Sim. Comece a partir de agora agradecendo. Recebeu um elogio? Agradeça. Nossa, você está tão bonito, o que, que você fez? O que, que você fez de... Nossa, você está tão bonito, o que, que você fez de diferente? Olha, te agradeço por me achar bonita, por me ver bonita. Muito obrigado. Não vá procurar pinceladas para tentar explicar. Não precisa. Não precisa. Não precisa, gente. Agradeça. Recebeu crítica? Olha, primeiro, não leva para o coração. Eu falo isso, o pessoal fala assim, ó, vou fazer que nem o Campelo. Não leva para o coração. Porque é o seguinte, a pessoa que pode estar falando, ela pode estar falando não de mim. Ela pode estar falando dela. Exatamente. Quando você falou isso, eu já pensei, ela pode estar expressando uma situação na qual ela está. Exato. Né? Aí você pode perguntar, se fosse ela no meu lugar, né, o que, que ela faria? Muitas vezes ela faria exatamente o que ela tá falando para eu não fazer. Né? E eu tenho certeza que você conhece algum amigo que já deu conselho amoroso, que quando ele estava lá com um problema amoroso, ele fazia exatamente aquilo que ele falava que era para não fazer. Talvez isso seja um processo de autoconvencimento, Quem não né? tem, né? Aí a gente fala, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Então, veja se a crítica que a pessoa está falando é de si. Tem uma expressão que eu aprendi num curso de formação que fala assim, ó, se uma pessoa está falando alguma coisa de mim, pode que seja dela, sabe? Pode que seja uma coisa dela. Se duas pessoas equidistantes, vamos dizer, uma de serviço, outra social, está falando a mesma coisa, opa, já liga o sinal de alerta. Agora, se 3 pessoas falam a mesma coisa para mim, do mesmo assunto, isso já não é viagem, sabe? Isso já não é percepção. Isso já passa a ser realidade, real. Porque, Pamela, a única forma que a gente tem de se ver é pelo espelho. E mesmo assim, é uma imagem invertida da gente. Exatamente. Né? Então, tem que prestar atenção no que está falando e, principalmente, quem está falando. Se aquela mensagem está chegando para mim de uma forma para eu melhorar ou de uma forma para me diminuir. Exatamente. Campelo, tudo a gente tem que observar de onde vem, como vem, né? Porque nem sempre te acrescenta. Exato. Né? E outra, pode até querer me acrescentar, mas se eu não tiver no momento para escutar isso, você não recebe, não né? recebo de uma forma positiva. E outra coisa que eu estava pensando aqui no meio do caminho, Campelo, às vezes também tem pessoas que, como você falou, ninguém é perfeito. Tem pessoas que erram, né? Tem pessoas que têm cada erro horroroso, que tem... ela é tão gente boa, ela acrescenta tanto para você, que essa situação dela acrescentar, dela te fazer bem, sobrepõe os erros dela, as críticas que ela, até que muitas vezes como você falou, não é de coração, né? Sobrepõe e acaba que tudo fica bem, vamos dizer dessa forma, né? Entendi. A pessoa é tão gente Você entendeu, boa, né? Gente tão boa, é agradável, tá do lado dela, tem uma energia boa e de repente ela comete um erro. Por uma situação comete um erro. Tranquilo, sabe? Que muitas vezes hoje em dia, Pamela, a gente tem que estar mais focado com pessoas que agregam a gente, com pessoas que deixam a gente bem. Exatamente. Sabe? E assim, se errou, se não errou, coisa parecida, são tudo momentos, são escolhas de vida, né? Quem não erra? Exatamente. Quem não erra, tira a primeira pedra, tá lá na né? Bíblia isso, né? Então é bíblico, né? Quem não, exatamente, muitas vezes tem teto de vidro que quer cobrar dos outros, né? Então, nesse momento do elogio, receba. No momento da crítica, observe, avalie. Filtra, né? Exatamente. Quem está falando, por qual motivo está falando, o que disso é meu e o que disso é da outra pessoa, sabe? Não reaja do tipo, quem é você que está falando? Não faz isso que não agrega nada, sabe? Não agrega nada. Então,
veja o que é seu, o que não é, procure pessoas que é da sua confiança, questione, pergunte, né? Agora, Pamela, se você constatar que aquela crítica é verdadeira, é você que é daquele jeito, sabe que muitas vezes o que acontece, Pamela? Eu quero muito saber, Campelo, sabe por quê? Que eu ia pedir para você encerrar justamente com essa frase. Eu ia te fazer essa pergunta, mas você já se antecipou. Então vamos falar para os nossos telespectadores. Se ele constatar essa crítica... Pamela, ele entra em crise. Entra em crise existencial, surta, sabe? Perde o controle Aí de já si. vai precisar de ajuda. Aí precisa de ajuda terapêutica, precisa de suporte, porque se a pessoa não aceitar aquilo, ela vai criar uma barreira. Aí, Pamela, ela pode se fechar, aí ela pode ir para outro rumo, aí ela pode potencializar, inclusive, essa situação, e que não é bom. Eu já vi pessoas, Pamela, entrando em surto, quando ela presenciou que a crítica era verdadeira. Eu estava presente, tá? Eu estava presente. Ela surtou quando aquilo ali chegou para ela. Aí, naquele momento, não soube lidar com aquele momento. Aí, lógico que foi trabalhar, pensar, refletir, fez terapia. Hoje, ela dá graças a Deus que recebeu a crítica. Que recebeu aquele feedback. Porque ali ela acordou para a vida. Se ela ficasse ali, ela ia continuar se vitimizando, ela ia continuar negando, ela ia continuar parada no tempo, ela não ia crescer na vida. Então, tem pessoas, Pamela, tem pessoas que vão fazer isso. Na minha vida teve uma pessoa, sabe, que no dia certo, usando a palavra certa, no momento certo, não era nenhuma pessoa que era muito ligada para mim, mas ela falou de uma coisa para mim que naquele momento eu escutei coisas que várias pessoas já tinham me falado, mas eu não escutava porque eu não acreditava. Não estava no momento também, não estava no momento. Mas naquele momento eu percebi, eu olhei, aí eu falei, caramba, o que eu preciso fazer para melhorar? E foi aí que eu busquei sair do mundo que eu estava e entrar para esse mundo do autoconhecimento e de ajudar as pessoas, e que as pessoas possam também trilhar o seu caminho, que encontrar a luz, que encontre a sua melhor forma de viver. E, Campelo, eu tenho que compartilhar que você ajuda, tanto que você aí continuou com a gente nesse quadro, né? Então você ajuda a mim, ajuda os nossos telespectadores, e você vai continuar ajudando, né? E eu tenho assim uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Que toda hora está na minha rede social, o nome dele é Josmar, você conhece ele? Meu pai querido! Não é por ser meu pai, Campelo, mas ele também, ele busca ajudar, ele tem esse propósito. Então, assim, ele estuda muito. Meu pai, ele estuda um livro que todo mundo deveria um dia parar para estudar, que é a Bíblia, né? Que é a nossa maior e melhor referência. Então, ele sempre está estudando a Bíblia, então ele sempre busca levar a melhor palavra e ele sempre quer estar ajudando de alguma forma, através desse aprendizado que ele tem. Então, é um propósito dele. Meu pai é uma pessoa muito sábio e passou o Dia dos Pais aí, né, há pouco tempo. Então, já fica como uma homenagem para o meu pai, que eu amo muito ele, que eu aprendo todo dia com ele. E, gente, eu vou ficar por aqui, senão eu vou começar a chorar. Porque meu pai é realmente uma pessoa que, gente, eu não consigo falar do meu pai. Eu tenho um carinho, admiração enorme para o senhor, seu Josmar. Fica aqui um abraço para o senhor. Encerra você, Campelo, para mim não dá. Então, ela e você fica por hoje, por aqui. Aguardamos você nos próximos programas. Muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente, né, Pamela? Enxuga essas lágrimas. E você que gostou dessa entrevista, já aponte a sua câmera do celular para o QR Code que está aí. Já vá direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Essa entrevista e muito mais estará lá esperando por você. E até amanhã.